A governanta ouviu a ordem do duque, e sua suave desafio mudou tudo naquela noite, e a informação detalhada fornecida. O corredor cintilou com luz de lâmpada que parecia relutante para assentar. Clara Ara Hartwell estava na soleira do gabinete do duque, suas mãos dobradas diante dela, composta como sempre, embora a intimação tivesse vindo depois da hora da propriedade. O relógio de caixa longa na passagem marcou 10, com um tique constante e acusatório. Senhorita Hartwell, veio a voz de dentro, baixa, precisa e com uma autoridade que não convidava as perguntas. Entre-se você, por favor. Ela não, por favor, mas ela entrou. Sua Graça, Julian Vane, Duque de Ashmere, estava de costas para o fogo, silhuetado de uma maneira que tornava o desacordo arquitetonicamente impossível. A sala cheirava a couro, tinta e algo levemente amargo, talvez fumaça antiga, talvez tristeza mais antiga. Você mandou me chamar Sua Graça. Sua voz estava calma, clara. Ela não fez reverência, não por desrespeito, mas porque o momento parecia menos uma visita social e mais uma sentença. Ele se virou. A luz do fogo pegou a concavidade sob sua maçã do rosto. A sombra da insônia ele usava como um segundo colete. Eu fiz. Há um assunto que requer resolução imediata. Os dedos de Clara Ara apertaram imperceptivelmente na costura de seu punho. Resolução imediata noturna. As palavras alinharam-se em uma forma que ela ainda não confiava. Estou ao seu serviço, Sua Graça. Seu olhar piscou brevemente, como se ele esperasse algo mais suave, algo mais maleável. Senhorita Bright tem sido insubordinada. O fôlego de Clara Ara parou. Elsie, a criança que escondia flores prensadas em seu manual, que fazia perguntas que ninguém mais ousava expressar, que havia começado a confiar que esta casa poderia ser segura. Insubordinada, Sua Graça. Ela se recusou a recitar suas orações da noite na presença de Lady Honoria. Ela alegou, ele pausou, sua mandíbula apertando. Ela alegou que orações faladas sob compulsão não são orações de forma alguma. O relógio tiqueou uma vez, 2 vezes. Clara Ara sentiu o peso do que estava sendo pedido antes que fosse falado em voz alta. Ela não se moveu. Lady Honoria acredita, o Duque continuou, seu tom cortante e formal, que a criança requer correção imediata, visível e administrada por você, senhorita Hartwell, em sua presença, para que a família possa testemunhar a disciplina restaurada. Lá estava, a ordem, não um pedido, não uma consulta, uma diretriz entregue com todo o peso da patente, envolta na linguagem da ordem doméstica. Clara Ara olhou para ele, não com desafio, não com submissão, mas com algo que fez a mão do Duque mover-se inconscientemente para trás de sua cadeira, como se ele precisasse de apoio. Sua Graça, ela disse baixinho. Eu não acredito que a senhorita Bright foi insubordinada. O fogo estalou, o relógio julgou. Você questiona minha avaliação, senhorita Hartwell. Eu questiono o que foi pedido a ela. A voz de Clara Ara não se elevou. Não precisava. Uma criança que fala sua consciência não é insubordinada. Ela está acordada. Seus olhos escureceram. Lady Honoria é a duquesa viúva desta casa. Sua autoridade não se estende. Clara Ara interrompeu gentilmente, devastadoramente, a consciência de uma criança confiada ao meu cuidado. O silêncio que se seguiu não estava vazio. Estava cheio de choque, de algo próximo à admiração e de perigo. Julian Vane havia sido contradito por ministros, por mordomos, por homens de patente e título, mas nunca assim, nunca com tamanha graça tranquila e inflexível. Você recusa? Não era bem uma pergunta. Falarei com a senhorita Bright em particular. Abordarei qualquer falha genuína com justiça, mas não executarei crueldade para uma audiência, Sua Graça, nem mesmo ao seu comando. A mão do Duque pressionou o anel de sinete em seu dedo uma,
2 vezes, como se o ouro pudesse ancorá-lo. Ele a havia convocado, esperando obediência. Ele recebeu algo muito mais perturbador. Verdade. Você entende? Ele disse lentamente, sua voz baixa e com um tom de aviso. O que você arrisca? Clara Ara encontrou seu olhar. Seus olhos verde acinzentados estavam firmes, sem piscar. Eu entendo, sua graça, que arrisco minha posição, minha referência, meu sustento. Ela pausou, e a pausa foi tudo, mas não arriscarei minha alma. O relógio continuou a tic-taquear, indiferente à ruína que estava sendo contemplada. Fora da porta do gabinete, invisível, uma sombra se moveu, um farfalhar de seda cinza-pérola, o leve perfume de lavanda e julgamento. Lady Anora estava ouvindo, e ela tinha ouvido o suficiente. A manhã chegou com neblina que se agarrava às janelas como uma acusação. Clara Ara desceu a escadaria de serviço com seus livros de lição prensados contra suas costelas, seu cabelo firmemente enrolado, sua expressão composta. Ela não havia dormido. O sono exigia o luxo da certeza, e ela não possuía nenhuma. A porta da sala de aula estava entreaberta. Lá dentro, Elsie Bright sentava-se em sua pequena escrivaninha de carvalho, seu cabelo castanho-mel caindo irregularmente de sua fita, seus dedos traçando a margem de um inário com cuidado deliberado. Senhorita Hartwell, a criança disse sem se virar, ouvi o relógio noite passada. Você foi convocada tarde. Clara Ara fechou a porta suavemente. Você não deveria ouvir as portas, Elsie. Eu não ouvi. Eu ouvi. A distinção importava para a criança. Era sobre mim? Clara Ara pousou os livros e ajoelhou-se ao lado da escrivaninha para que seus olhos estivessem no mesmo nível. Era e está resolvido. O olhar de Elsie aguçou-se. Demasiado aguçado para 8 anos. Demasiado velha para a inocência. Você me defendeu? Eu defendi o que era certo. Isso não é a mesma coisa. Clara quase sorriu. Quase. Não, é melhor. Mas Elsie não sorriu. Ela olhou para Clara com a gravidade de alguém que aprendera muito jovem que a segurança era condicional. Eles a demitirão, talvez. Então eu lhe custei tudo. Clara Ara estendeu a mão e gentilmente endireitou a fita no cabelo de Elsie. Não como correção, mas como carinho. Você não me custou nada, criança. Você me lembrou o que devo proteger. Passos se aproximaram no corredor. Medidos, deliberados. Clara Ara levantou-se e virou-se exatamente quando a porta se abriu. Lady Honoria Vane entrou sem bater. Ela nunca batia. A autoridade, em sua filosofia, não exigia permissão. Senhorita Hartwell, a voz da viúva era seda sobre pedra. Confio que você dormiu bem. Bem o suficiente, minha senhora. Quão notável. O olhar de Lady Ranora moveu-se para Elsie, depois de volta para Clara Ara, avaliando, calculando. Poder-se-ia pensar que uma mulher em sua posição acharia o descanso. Difícil. Clara Ara não mordeu a isca. A consciência, minha senhora, é um travesseiro surpreendentemente gentil. A boca da viúva apertou. Apenas ligeiramente, mas o suficiente de fato. E ainda assim, eu me pergunto se sua consciência se mostrará tão confortável quando sua referência for necessária. Lá estava, a ameaça proferida com perfeita propriedade, entregue com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu sempre confiei, Clara Ara respondeu calmamente, que a verdade não requer embelezamento. Verdade, Lady Honoria repetiu, como se estivesse provando a palavra e a achando desagradável. Quão pitoresco! Mas a verdade, senhorita Hartwell, é um luxo concedido àqueles que não dependem da boa vontade de seus superiores. A mão de Elsie apertou a borda de sua escrivaninha. Clara Ara colocou uma mão firme no ombro da criança. Silenciosa, firme. A boa vontade, Clara Ara disse baixinho, não é o mesmo que a justiça, minha senhora. A expressão de Lady Anora mudou apenas uma fração.
mas foi o suficiente para revelar o aço sob as pérolas. Você faria bem em lembrar seu lugar. Eu lembro perfeitamente, minha senhora. É aqui com esta criança, ensinando-lhe o que a honra exige. A viúva virou-se bruscamente, sua seda cinza pegando a pálida luz da manhã como um aviso. Na porta ela pausou. Sua graça verá a razão, senhorita Hartwell. Ele sempre vê. E quando ele vir, você descobrirá que a suave desafio é um escudo pobre contra a realidade. Ela saiu. A porta se fechou. A névoa pressionou mais perto contra o vidro. Elsie olhou para Clara, sua voz pequena. O que você fará? Clara voltou à escrivaninha e abriu o manual. Vou te ensinar suas lições, e confiarei que o que é certo prevalecerá. E se não prevalecer, Clara encontrou o olhar da criança com calma e firmeza. Então saberei que escolhi corretamente, independentemente. Mas mesmo enquanto falava, ela se perguntava em particular, silenciosamente, se a dignidade seria suficiente quando a casa se voltasse, quando os sussurros se tornassem certeza, quando a autoridade do duque se reafirmasse como devia. Ela não sabia que naquele exato momento, no gabinete abaixo, Julian Vane estava diante do fogo com a mão pressionada em seu anel de sinete, olhando para o apagador de velas em sua escrivaninha, o mesmo usado todas as noites para extinguir a luz, para impor o silêncio, para terminar o que não devia continuar. E pela primeira vez em anos ele se perguntava se ele o havia usado de forma errada o tempo todo. A casa moveu-se durante o dia com a precisão de um relógio e a tensão de um fio esticado. Clara conduziu as lições com Elsie como sempre, gramática, aritmética, uma exploração cautelosa da poesia que, sob as circunstâncias atuais, parecia quase rebelde. Às 2, o vigário chegou para o chá. O reverendo Alcott era um homem de meia idade e percepção inquietante, do tipo que perguntava sobre as almas com a mesma atenção que outros davam ao clima. Lady Honoria o recebeu na sala de estar com Clara convocada ostensivamente para discutir o progresso de Elsie nas escrituras. Era, claro, uma emboscada disfarçada de civilidade. Senhorita Hartwell, o vigário começou, seu tom cordial, seus olhos atentos. Lady Honora fala muito bem de sua dedicação à educação da senhorita Bright. Clara inclinou a cabeça. Sou grata pela confiança de sua senhoria. E ainda assim, Lady Honora interveio suavemente. Há preocupações quanto à formação espiritual da criança. O olhar do vigário aguçou-se. Preocupações, minha senhora? A senhorita Bright tem exibido uma tendência preocupante à independência de pensamento. A viúva pausou, deixando a frase assentar como sedimento. Ela questiona. Ela resiste à instrução, e a senhorita Hartwell, temo, não forneceu a orientação firme que tais tendências exigem. Clara sentiu a armadilha se fechando. Defender Elsie com demasiada paixão confirmaria a acusação. Permanecer em silêncio a concederia. Senhorita Bright, Clara disse cuidadosamente, possui uma mente perspicaz e honesta. Tenho me esforçado para cultivar o discernimento, não a conformidade cega. Discernimento, Lady Honoria repetiu, seu tom carregado de doçura ácida. Quão moderno, o vigário pousou sua xícara de chá com cuidado deliberado. Senhorita Hartwell, você acredita que uma criança deve obedecer seus mais velhos sem questionar? Eu acredito, Clara respondeu, sua voz firme, que uma criança deve aprender a distinguir entre autoridade que protege e autoridade que meramente exige. O silêncio que se seguiu foi agudo o suficiente para tirar sangue. Lady Honoria sorriu finamente, vitoriosamente. Você vê, reverendo, esta é precisamente a filosofia que eu temia. Não se pode ensinar virtude encorajando a rebelião. Eu ensino virtude. Clara disse baixinho. Ao recusar chamar crueldade de obediência, a expressão do vigário mudou.
algo como surpresa, algo como respeito. Palavras fortes, senhorita Hartwell. Elas são as únicas palavras que possuo, senhor. Antes que Lady Anora pudesse responder, a porta da sala de visitas abriu-se. Sua Graça. O Duque de Ashmere entrou sem anúncio, uma irregularidade que silenciou a sala imediatamente. Reverendo Alcott. A voz de Julian estava controlada, formal. Lady Honoria, senhorita Hartwell. O vigário levantou-se. Sua Graça, estávamos discutindo o progresso da senhorita Bright. Estou ciente. O olhar do Duque moveu-se para Clara Ara, e por um breve e desprotegido momento, algo cintilou em sua expressão. Dúvida, talvez, ou reconhecimento. Senhorita Hartwell, uma palavra em particular. A mandíbula de Lady Honoria apertou. Sua Graça certamente agora, se você, por favor. Não era um pedido. Clara Ara levantou-se, seu coração firme, apesar da certeza de que este momento definiria tudo o que se seguiria. Ela seguiu o Duque para o corredor, onde o relógio de caixa longa tic-taqueava seu julgamento implacável. Ele parou perto da janela, onde a névoa ainda pressionava contra o vidro. Por um longo momento ele não disse nada. Então você fez de Lady Honoria uma inimiga. Eu não procurei fazer uma inimiga. Sua Graça. Eu procurei apenas proteger uma criança. Proteger uma criança, ele disse lentamente, e desafiar a duquesa viúva são nesta casa o mesmo ato. Então esta casa, Clara Ara respondeu, sua voz quieta, mas inflexível, confundiu proteção com subjugação. Sua mão moveu-se para seu anel de sinete, pressionou, soltou. Você não facilita as coisas, senhorita Hartwell. Eu não pretendo facilitar, Sua Graça. Eu pretendo fazer o certo. Julian virou-se para encará-la completamente. A luz da névoa suavizou a severidade de suas feições, revelou a exaustão sobre a autoridade. Você arrisca tudo por princípio. Sim. Por quê? Clara Ara encontrou seu olhar sem vacilar. Porque, Sua Graça, algumas coisas não podem ser comprometidas. Nem por emprego, nem por segurança, nem mesmo por você. O relógio tiqueou, a névoa pressionou, e naquele corredor algo mudou, frágil, perigoso, inevitável. A voz de Julian, quando ele falou novamente, era mais baixa. O que você me faria fazer? Foi a primeira vez que ele perguntou. Clara Ara não esperava a pergunta. Homens de patente não perguntavam. Eles decretavam. No entanto, lá estava o Duque de Ashmere, luz da névoa sobre seus ombros, esperando sua resposta como se importasse. O que eu o faria fazer, Sua Graça? Ela repetiu suas palavras lentamente, pesando cada sílaba. Eu o faria ver a senhorita Bright como ela é, não como um inconveniente a ser gerenciado, mas como uma alma confiada ao nosso cuidado. Nosso cuidado. Seu tom carregava algo entre desafio e curiosidade. Sim, Sua Graça. Uma criança não pertence a uma única pessoa. Ela pertence à consciência coletiva da casa. Clara Ara pausou, seus dedos roçando a costura de seu punho, aquele pequeno gesto de resolução reunida. E se a consciência desta casa permite a crueldade em nome da ordem, então a culpa não recai sobre a criança, mas sobre aqueles que governam. A mão de Julian parou sobre seu anel. Você fala como se tivesse autoridade aqui, senhorita Hartwell. Eu falo como se a autoridade, Sua Graça, fosse conquistada através da justiça, não meramente herdada através de um título. As palavras pairavam entre eles como um veredito. Clara Ara se preparou para a demissão, para a retirada fria do favor ducal. Em vez disso, o Duque fez algo inesperado. Ele se virou para a janela e pressionou a palma da mão contra o vidro frio, como se testasse se a névoa era real ou meramente sua própria visão obscurecida. E minha falecida esposa, ele disse baixinho, sua voz despojada de formalidade, acreditava que a bondade era fraqueza, que as crianças exigiam disciplina sem sentimentalismo,
que uma casa administrada com afeto desmoronaria em caos. Ele não olhou para Clara. Eu permiti que sua filosofia governasse, mesmo depois que ele parou. A palavra não dita morte assentou-se entre eles como geada. Clara esperou. O relógio tic-taqueava sua acusação constante. Lady Honoria, o duque continuou, sua respiração embaçando o vidro, acredita que ela honra a memória de minha falecida esposa ao continuar essa filosofia. Ela vê a doçura como traição, e eu, sua voz falhou. Eu fui covarde demais para contradizê-la. Clara deu um passo à frente, não perto o suficiente para violar a propriedade, mas perto o suficiente para ser ouvida sem levantar a voz. Covardia, sua graça, seria manter a crueldade para evitar o desconforto. O que você fez foi lamentar. Não são a mesma coisa. Ele se virou então, seus olhos castanhos escuros vasculhando o rosto dela como se buscasse a absolvição que ele não acreditava merecer. E ainda assim a tristeza não é desculpa para a injustiça. Não sua graça. Não é. Uma tábua do assoalho rangeu na passagem além. Sutil, deliberado. Alguém estava ouvindo. Clara não precisava ver Lady Honoria para saber de sua presença. O ar em si parecia esfriar com julgamento. Julian também ouviu. Sua expressão endureceu, remontando a máscara do cal. Mas quando ele falou, suas palavras não foram a retirada que Clara temia. Senhorita Hartwell, você continuará a educação da senhorita Bright sem interferência. Se Lady Honoria levantar objeção, direcione-a a mim. A respiração de Clara prendeu. Sua graça, essa é minha ordem. Ele enfatizou a última palavra com deliberada ironia. Um leve eco de seu primeiro confronto. Você obedecerá. Algo cintilou nos olhos de Clara. Não triunfo, mas alívio temperado pela cautela. Eu obedecerei sua graça, agradecidamente. Não confunda isso com sentimentalismo, senhorita Hartwell. Eu não sou um homem de sentimentalismo, mas mesmo enquanto ele falava seu olhar o traía, suavizado nas bordas, incerto. Claro que não, sua graça. Você está dispensada. Clara fez uma reverência adequada desta vez, porque o gesto agora carregava respeito em vez de mera obrigação. Ela virou-se para a escadaria de serviço, seu coração batendo com esperança cautelosa. Atrás dela, Julian permaneceu na janela, observando seu reflexo desaparecer na penumbra do corredor. Quando ela se foi, ele estendeu a mão para o apagador de velas na mesa próxima, levantou-o, sentiu seu peso manchado e o pousou novamente sem extinguir nada. Na sala de visitas, Lady Honoria levantou-se de sua cadeira com graça lenta e deliberada. O vigário havia partido, mas sua presença pairava no ar como incenso. Ela moveu-se para a porta e observou a silhueta do duque através da porta entreaberta. Julian, ela disse, sua voz carregando a autoridade de uma mulher que governara esta casa por décadas. Nós devemos falar. Ele não se virou. Nós devemos? Você está cometendo um grave erro. Eu estou? Aquela mulher te enfeitiçou com retórica. Ela negocia em desafio e chama isso de princípio. Talvez, Julian respondeu, seu tom plano. É princípio e talvez tenhamos negociado em controle e chamado isso de cuidado. A expressão de Lady Honora endureceu. Sua falecida esposa ficaria chocada. Minha falecida esposa, Julian disse, finalmente virando-se para encará-la. Está morta, e eu sou deixado para governar os vivos. As palavras caíram como pedras em água parada. O rosto de Lady Honora perdeu a cor, embora sua compostura se mantivesse. Você desonraria a memória dela por uma governanta. Eu honraria a verdade, tia, aonde quer que ela leve. Lady Honoria o observou por um longo e ponderado momento. Então ela sorriu. Fino, frio, calculado. Muito bem, Julian, mas saiba isto. A verdade é um luxo que o mundo não oferece àqueles que dependem da reputação. E a reputação daquela mulher, eu lhe asseguro, é mais frágil do que você imagina. Ela saiu da sala,
seda cinza pérola, sussurrando ameaças que Clara ainda não podia ouvir. No andar de cima, na sala de aula, Elsie Bright sentou-se com seu inário aberto, embora seus olhos estivessem fixos na porta. Quando Clara entrou, a criança olhou para cima com uma expressão muito séria para a infância. Ele a demitiu? Não, Elsie, ele não demitiu. Então o quê? Clara fechou a porta e sentou-se ao lado da criança, sua voz firme. Ele escolheu o que era certo em vez do que era fácil. A pequena mão de Elsie estendeu-se para a de Clara. Lady Honoria permitirá isso? Clara apertou os dedos da criança gentilmente. Eu não sei, mas enfrentaremos o que vier com dignidade. Do lado de fora, a névoa engrossou, o relógio bateu às 3, e nas cozinhas abaixo, os empregados trocaram olhares que carregavam o peso de fofocas ainda não ditas, mas inevitáveis como o anoitecer. À noite a casa sabia, os empregados sempre sabiam. Eles sabiam antes que a nobreza terminasse suas frases, antes que as cartas fossem seladas, antes que as decisões se solidificassem em consequência. O conhecimento moveu-se pelos corredores como fumaça, sutil, pervasivo, impossível de conter. A senhora Pembroke, a governanta, trouxe a bandeja do jantar de Clara para a sala de aula pessoalmente, um gesto tanto gentil quanto pesado. Ela a pousou sem encontrar os olhos de Clara. Obrigada, senhora Pembroke. A governanta pausou na porta, as mãos dobradas diante do avental. Senhorita Hartwell, se me permite. Sim. A voz da senhora Pembroke baixou para um sussurro. Sua senhoria escreveu para a família Collingwood. Eles estão procurando uma governanta para suas filhas. O estômago de Clara apertou. Os Collingwoods, uma família respeitável, bem conectada, o tipo de referência que poderia garantir ou destruir um futuro. Eu vejo. Ela também, a senhora Pembroke continuou. Seu desconforto evidente sugeriu aos empregados da casa que as dificuldades da senhorita Bright decorrem de influência imprópria. Influência imprópria. Clara repetiu a frase como se examinasse um espécime sob vidro, significando que sussurros estão sendo plantados sobre reuniões noturnas, sobre conversas realizadas em corredores, sobre uma governanta que esquece sua posição. A expressão da senhora Pembroke estava sofrida. Eu não acredito neles, senhorita, mas a crença não é o que importa quando a reputação está em jogo. Clara pousou sua xícara de chá com precisão cuidadosa. Obrigada pelo aviso, senhora Pembroke. A governanta assentiu e partiu, deixando Clara sozinha com as implicações. Lady Honoria não estava apenas ameaçando demissão. Ela estava orquestrando a ruína. Uma governanta demitida sem referência não conseguiria uma posição respeitável. Uma governanta demitida com sussurros de impropriedade anexados não conseguiria nenhuma posição. Clara levantou-se e foi até a janela. Abaixo, no jardim, obscurecido pelo anoitecer e pela névoa, ela podia ver o duque andando sozinho entre os canteiros de flores vazios, as mãos cruzadas atrás das costas, a cabeça curvada como em oração ou penitência. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Senhorita Hartwell? A voz de Elsie, pequena e preocupada, veio da porta de ligação para o quarto da criança. Posso entrar? Claro, querida. Elsie entrou em seu vestido de noite, seu cabelo castanho mel solto, seu rosto pálido. Ouvi a senhora Pembroke falando com a cozinheira. Elas disseram, Lady Honora está tentando te mandar embora. Clara guiou a criança até a cadeira ao lado do fogo e ajoelhou-se diante dela. Elsie, você não deve se preocupar com assuntos domésticos. Mas eu sou a causa. A voz da criança tremeu. Se eu tivesse simplesmente recitado as orações, não. O tom de Clara era firme, mas gentil. Você não é a causa, criança. Você falou sua consciência. Isso nunca está errado. Mas agora você vai sofrer por isso. Clara pegou as mãos de Elsie nas suas.
Ouça-me com atenção. Há momentos na vida em que devemos escolher entre segurança e integridade. Eu escolhi a integridade. O que quer que resulte dessa escolha é meu para suportar, não seu. Mas e se eles te mandarem embora? E se eu nunca mais te vir? A garganta de Clara apertou, mas sua voz permaneceu firme. Então você se lembrará que alguém uma vez acreditou que sua consciência importava mais do que o conforto deles. E você levará isso adiante. Os olhos de Elsie encheram-se de lágrimas. Eu não quero lembrar. Eu quero que você fique. Eu sei, querida. Eu sei. Elas sentaram-se em silêncio, o fogo estalando seu pequeno desafio contra o frio de novembro. Do lado de fora, a névoa pressionava mais perto, e a casa se ajustava aos seus ritmos noturnos, portas se fechando, lâmpadas se apagando, o relógio de caixa longa medindo o tempo com imparcialidade implacável. Às 8, um lacaio chegou com uma nota selada. Clara reconheceu a letra do Duque imediatamente, firme, precisa, estranhamente bonita. Senhorita Hartwell, você se juntará a mim na biblioteca às 9h. Esta não é uma solicitação que faço levianamente, de nenhuma para a qual ofereço explicação até que falemos. Peço apenas que confie que minhas intenções são honradas, por mais que pareçam. Jeta Van Ashmere. Clara leu a nota 2 vezes, seu coração batendo um ritmo incerto, um encontro privado. A noite, com Lady Hanoria já sussurrando acusações, era precisamente o tipo de impropriedade que poderia selar seu destino. E ainda assim o Duque havia pedido a ela para confiar. Ela dobrou a nota cuidadosamente e a colocou no bolso. Então ela voltou para a cabeceira de Elsie, aconchegou a criança com tranquilas garantias e desceu a escadaria do servo enquanto o relógio batia o quarto de hora. A biblioteca ficava no canto oeste da casa, suas altas janelas de frente para o jardim e a névoa além. Clara parou do lado de fora da porta, a mão na maçaneta de latão, sua respiração medida. Ela bateu. Entre. A biblioteca estava mais quente que o corredor, iluminada por um único galho de velas que lançava luz incerta sobre lombadas de couro e prateleiras de mogno. O Duque estava diante da lareira, sua postura menos rígida que o usual, como se a exaustão finalmente tivesse conquistado um pequeno território de seu formidável autocontrole. Senhorita Hartwell, ele gesticulou para uma cadeira perto da lareira. Por favor, sente-se. Clara permaneceu em pé. Sua graça. A propriedade sugere. A propriedade sugere, ele interrompeu baixinho, que eu deveria demiti-la amanhã de manhã, sem referência e sem recurso. A propriedade sugere que eu deveria ceder à sabedoria de Lady Anora e restaurar a ordem através da submissão. Ele encontrou seu olhar diretamente. Eu me vejo cansado das sugestões da propriedade. Clara moveu-se para a cadeira, mas não sentou. Sua graça, se esta reunião for descoberta, a porta permanece aberta. Ele indicou o corredor além, onde a luz da lâmpada brilhava fracamente. A senhora Pembroke foi informada de sua presença. Esta é uma consulta a respeito do bem-estar da senhorita Bright, nada mais. E essa distinção importará quando os sussurros se tornarem acusações? Não, Julian admitiu. Não importará. Mas aprendi hoje, senhorita Hartwell, que algumas coisas devem ser arriscadas independentemente do custo. Ele pausou, seus dedos inconscientemente buscando seu anel de sinete. Você perguntou o que eu faria. Estou tentando responder. Clara sentou-se então, suas mãos dobradas no colo, sua expressão atenta mas guardada. O Duque não sentou, ele andou. 3 passos em direção à janela, 3 passos para trás. Uma inquietação enjaulada que falava de decisões meio tomadas e certezas desmoronando. Eu estive considerando, ele começou, o futuro da senhorita Bright e meus próprios fracassos em garanti-lo. Sua graça, deixe-me terminar, se você, por favor. Seu tom não era áspero, meramente determinado. A criança não tem família além desta casa. Sem pais para defender seu bem-estar, sem parentes para fornecer abrigo alternativo caso esta casa se torne.
Ele hesitou, procurando a palavra inóspita. O coração de Clara apertou. Você teme que Lady Honoria torne a casa insuportável para ela. Eu temo que Lady Honoria tenha sucesso em removê-la. E uma vez que você se for, Elsie será deixada sem defesa. Então me mantenha sua graça. As palavras emergiram com mais força do que Clara pretendia. Não ceda à intimidação. Julian parou de andar e virou-se para encará-la completamente. Você acredita que é tão simples? Não, sua graça, eu acredito que é precisamente tão difícil. Clara levantou-se, a propriedade esquecida na urgência do momento. Mas a dificuldade não é o mesmo que a impossibilidade. Você tem autoridade aqui. Use-a. Autoridade, ele repetiu, e algo em sua voz carregava o peso de uma longa dúvida. Minha falecida esposa me ensinou que autoridade sem crueldade é fraqueza. Lady Honoria reforçou essa lição por 3 anos, e sua mandíbula apertou. Eu permiti isso porque a tristeza me tornou um covarde. Você não é um covarde, sua graça, não sou? Seu olhar era firme, brutal em sua autoavaliação. Eu me escondia atrás da propriedade e do protocolo em vez de enfrentar a verdade de que esta casa se tornou um lugar onde a bondade é suspeita e a consciência é punida. Clara deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles para algo que beirava a intimidade perigosa, embora sua expressão permanecesse composta, sua voz firme. Então mude a sua graça. Não amanhã, não eventualmente. Esta noite, como? A pergunta era crua, desprotegida. Lady Honora controla as contas da casa, as nomeações de funcionários, o calendário social. Ela se tornou indispensável. Ela não é indispensável, Clara respondeu firmemente. Ela está meramente acostumada à obediência. Há uma diferença. A mão de Julian moveu-se para a lareira, segurando sua borda como se uma âncora física pudesse estabilizar a vertigem moral. Se eu a desafiar abertamente, ela retaliará contra você, contra Elsie, contra qualquer um que desafie sua autoridade. Então deixe-a retaliar sua graça, mas não recompense sua crueldade com capitulação. Você me pede para arriscar tudo. Não, a voz de Clara suavizou, embora sua convicção permanecesse absoluta. Eu peço que você arrisque o conforto. Segurança não é o mesmo que cumplicidade. As velas cintilaram lá fora. A névoa pressionava contra as janelas como uma coisa viva, obscurecendo o jardim, o mundo, tudo além desta sala e deste momento. Julian virou-se para a escrivaninha, onde o apagador de velas de latão repousava, manchado, prático, uma ferramenta de finais. Ele o levantou, sentiu seu peso na palma da mão. Minha esposa usava isso, ele disse baixinho, para sinalizar quando as conversas terminavam, quando as crianças deviam ficar em silêncio. Quando a casa devia lembrar seu lugar, ele o pousou com cuidado deliberado. Eu o usei da mesma forma para extinguir, para controlar. Clara o observava, compreendendo. E agora sua graça. Agora, Julian disse, sua voz ganhando força. Eu acredito que algumas luzes não devem ser extintas, independentemente de quem as ache inconvenientes. Antes que Clara pudesse responder, passos se aproximaram no corredor. Medidos, deliberados, inconfundíveis. Lady Honoria apareceu na porta, uma seda cinza pérola pegando a luz das velas como armadura. Julian, ela disse, seu tom perfeitamente controlado, perfeitamente frio. Confio que você concluiu sua consulta. O duque endireitou-se. Eu não concluí. O olhar de Lady Honoria moveu-se para Clara, depois de volta para seu sobrinho. São quase 10. Certamente qualquer discussão a respeito do bem-estar da criança poderia esperar até amanhã. Poderia, Julian concordou. Mas não esperará. O ar em si pareceu apertar. Clara sentiu a fragilidade do momento. Sentiu o confronto se formando como pressão antes de uma tempestade.
Lady Honoria entrou na sala sem ser convidada. Você se esquece, Julian. Não, tia. Pela primeira vez em 3 anos, eu me lembro de mim mesmo. A expressão de Lady Honora permaneceu perfeitamente composta, embora seus olhos traíssem algo mais aguçado. Cálculo misturado com uma testa. Você se lembra de si mesmo, ela repetiu, seu tom medido. Que notável! E o que precisamente você lembrou, Julian? O Duque não recuou de seu olhar, que esta casa me pertence, que as decisões relativas à sua governação são minhas para fazer, e que seu conselho, embora valorizado, não é absoluto. O relógio na passagem bateu 10, cada carrilhão um pequeno veredito. Clara Ara permaneceu imóvel perto da lareira, ciente de que sua presença tornava este confronto mais perigoso, mas sem vontade de abandonar o Duque para lutar sozinho o que ela havia começado. Eu vejo, a voz de Lady Honoria carregava o frio da pedra de inverno, e a senhorita Hartwell, sem dúvida, ajudou neste despertar da memória. Senhorita Hartwell, Julian respondeu calmamente, me lembrou de princípios que eu uma vez mantive antes que a tristeza me fizesse esquecê-los. Princípios. A viúva pronunciou a palavra como se fosse levemente desagradável. Que conveniente que esses princípios se alinhem tão perfeitamente com os desejos de uma mulher cuja posição depende inteiramente de seu favor. As mãos de Clara Ara apertaram-se em seu colo, mas sua voz permaneceu firme. Minha senhora, eu não desejo nada além do que a justiça exige. Justiça? Lady Honoria ecoou, seu sorriso fino e frio, o último refúgio daqueles que confundem insolência com virtude. Ela voltou sua atenção totalmente para Clara Ara, um olhar dissecante. Diga-me, senhorita Hartwell, você se considera qualificada para instruir um duque a respeito da governação doméstica? Eu acredito, minha senhora, que a verdade não é contingente à patente. Quão democrático de você, o tom da viúva pingou desdém. E ainda assim o mundo real, não o imaginário que você habita, opera de acordo com a ordem, a estação, a propriedade. Sem essas estruturas, a sociedade desmorona em caos. Sem justiça, Clara Ara rebateu baixinho. A sociedade desmorona em tirania vestida de ordem. O silêncio que se seguiu foi agudo o suficiente para tirar sangue. Julian observou a troca com algo entre fascínio e alarme, como se testemunhasse uma colisão que não podia impedir. A compostura de Lady Honoria rachou, apenas ligeiramente, apenas o suficiente. Você ousa falar comigo de tirania? Você que não possui nada além da caridade desta casa, que seria demitida amanhã sem referência a seu tia. A voz de Julian cortou a tempestade crescente com a autoridade ducal. Basta! Lady Honora virou-se para ele, sua expressão ferida, incrédula. Você a defenderia contra mim, contra a mulher que manteve esta casa quando você estava muito consumido pela tristeza para funcionar? Sou grato, Julian disse cuidadosamente, por tudo o que você fez, mas a gratidão não exige a rendição da consciência. Consciência? A risada da viúva era amarga, refinada. Sua consciência tem estado notavelmente silenciosa nestes 3 anos. Por que ela de repente fala agora e em tão conveniente alinhamento com uma governanta que se recusa a saber seu lugar? Julian afastou-se da lareira, sua postura endireitando-se para o peso total de sua patente. Minha consciência fala agora porque eu finalmente escolhi ouvir. E o que ela me diz, tia, é que esta casa tem sido governada pelo medo disfarçado de propriedade. O rosto de Lady Honoria perdeu a cor. Você me acusa, eu não acuso ninguém, Julian interrompeu. Seu tom firme, mas não cruel. Eu declaro o que observei e declaro o que deve mudar. Mudar? A palavra emergiu como se tivesse gosto de cinzas. Você derrubaria a ordem desta casa por uma mulher que você conhece há meros meses, uma mulher cuja influência sobre a criança já se provou disruptiva. A senhorita Brightide não é disruptiva, Clara Ara interveio.
incapaz de permanecer em silêncio. Ela está acordada. E se o despertar ameaça a ordem desta casa, então talvez essa ordem mereça interrupção. Os olhos de Lady Honoria brilharam. Você o envenenou contra mim. Ela não fez nada, Julian disse baixinho, exceto demonstrar o que eu deveria ter possuído o tempo todo, a coragem de escolher o princípio sobre a conveniência. A viúva observou seu sobrinho com uma expressão que Clara não conseguia interpretar. Fúria, sim, mas por baixo algo mais antigo, algo que poderia ter sido medo ou tristeza, ou ambos misturados além da separação. Muito bem, Julian. A voz de Lady Honora recuperou sua precisão controlada. Se você acredita que pode governar esta casa sem minha assistência, então eu a retirarei completamente. Ela moveu-se em direção à porta com dignidade glacial. Mas saiba disto. Quando a estação chegar, quando a sociedade observar como você permitiu que uma governanta minasse a autoridade estabelecida, quando os sussurros começarem a respeito de seu julgamento, você descobrirá que a reputação, uma vez perdida, não é facilmente recuperada. Ela pausou na soleira, suas palavras finais proferidas com precisão cirúrgica, e a reputação da senhorita Hartwell, eu lhe asseguro, será a primeira vítima. Ela partiu. A porta permaneceu aberta, tecnicamente correta, praticamente irrelevante. O dano que todos sabiam havia sido feito. Julian permaneceu imóvel, sua mão pressionada contra seu anel de sinete. Clara levantou-se lentamente, incerta se falaria ou se retiraria para o silêncio misericordioso que a propriedade permitiria. Sua graça, ela começou, sua voz baixa. Eu não deveria ter. Você deveria ter. Ele se virou para encará-la, e sua expressão carregava algo que ela nunca vira antes. Não exatamente gratidão, não exatamente arrependimento, mas alguma amálgama de ambos que desafiava fácil nomeação. Você deveria ter falado. Você estava certa em falar, e eu... Ele pausou, lutando com palavras que não vinham naturalmente a homens treinados em comando. Eu estava errado em permanecer em silêncio. Mas Lady Honoria retalhará. Julian afirmou isso como um fato, não como um medo. Ela garantirá que seu nome seja conectado a escândalos, que convites sejam retirados, que as famílias sejam alertadas contra empregá-la. Clara sentiu todo o peso do que havia arriscado assentar-se sobre seus ombros. Então eu destruí meu próprio futuro. Não, a voz do Duque carregava uma convicção inesperada. Você defendeu o que era certo. A destruição, se vier, será falha da sociedade, não sua. As falhas da sociedade. Clara respondeu com pragmatismo cansado. Não pagam aluguel nem compram pão. Julian moveu-se mais perto, não indevidamente perto, mas perto o suficiente para que ela pudesse ver a exaustão delineando suas feições, a sombra da insônia que a patente não podia esconder. Senhorita Hartwell, eu não posso desfazer o que Lady Honora fará. Mas eu posso, ele hesitou como se as palavras exigissem escavação de algum lugar profundo e não utilizado. Eu posso garantir que você não seja arruinada por sua integridade. Como, Sua Graça? Eu ainda não sei. A admissão lhe custou. Mas eu lhe dou minha palavra diante de Deus e da consciência que não permitirei que você sofra por aquilo que eu deveria ter feito há anos. As velas foram apagadas lá fora. A névoa havia engrossado a ponto de quase solidificar, pressionando contra as janelas como um julgamento adiado, mas não dispensado. Clara fez uma reverência adequada formalmente, embora seus olhos permanecessem nos dele. Obrigada, Sua Graça. Não me agradeça ainda, senhorita Hartwell. Acabamos de começar a batalha. Lady Honoria não perdoa, e a sociedade não abandona facilmente seus preconceitos. Não Sua Graça não abandona. Então veremos, Julian disse baixinho, se o princípio pode resistir ao cerco. Clara partiu pela passagem dos criados, seu coração batendo em ritmo incerto, sua mente já calculando o custo da desafio da noite. Atrás dela, o Duque ficou sozinho na biblioteca,
olhando para o apagador de velas que havia encerrado tantas conversas, silenciado tantas verdades. Ele o levantou mais uma vez, sentiu seu peso manchado, e desta vez, quando o pousou, foi com a finalidade de um homem abandonando armas antigas para uma batalha que exigia armas completamente diferentes. A manhã chegou com geada nas janelas e gelo na atmosfera da casa. Clara Ara desceu para a sala de café da manhã às 7, como era seu costume, para pegar a bandeja matinal de Elsie antes do início das aulas. A agitação usual dos criados pausou quando ela entrou, um silêncio mais revelador do que qualquer sussurro. A senhora Pembroke aproximou-se com a bandeja, sua expressão cuidadosamente neutra. Senhorita Hartwell, o café da manhã da senhorita Bright. Obrigada, senhora Pembroke. A governanta hesitou, então baixou a voz. Sua senhoria convocou os funcionários seniores para sua sala de estar às 9 horas. É sem precedentes. O estômago de Clara Ara apertou. Eu vejo. Eu pensei que você deveria saber, senhorita. Sou grata pelo aviso. Clara Ara levou a bandeja para cima, sua mente trabalhando com probabilidades, calculando defesas. Lady Honoria estava agindo rapidamente, rápido demais para uma retaliação casual. Isso era estratégia, deliberada e devastadora. Elsie já estava vestida quando Clara Ara entrou na sala de aula, seu cabelo castanho-mel cuidadosamente adornado com uma fita, sua expressão ansiosa. Senhorita Hartwell, a cozinheira disse. Lady Honoria estava muito zangada na noite passada. Clara Ara pousou a bandeja e alisou uma ruga imaginária do vestido da criança. A cozinheira deveria cuidar de seus deveres em vez de especular sobre assuntos domésticos. Mas é verdade, não é? Os olhos cinzentos de Elsie, muito velhos, muito cientes, vasculharam o rosto de Clara Ara. Você me defendeu e agora ela a punirá. Elsie, ouça-me com atenção. Clara Ara ajoelhou-se para que seus olhos estivessem no mesmo nível. O que quer que venha hoje, o que quer que mude nesta casa, você deve se lembrar disto. Escolher o que é certo nunca é um erro, mesmo quando nos custa caro. Mas e se lhe custar tudo, então terei tudo o que importa. Clara Ara tocou gentilmente a bochecha da criança. Consciência, querida, é a única posse que ninguém pode tirar de nós, a menos que a entreguemos voluntariamente. Uma batida os interrompeu. Um dos criados, jovem e assustado, estava na soleira. Senhorita Hartwell, sua graça solicita sua presença na sala da manhã. Imediatamente, se você por favor. Clara Ara levantou-se, seu coração firme, apesar do pressentimento. Obrigada. Diga a sua graça que irei atendê-lo diretamente. Ela virou-se para Elsie. Comece seus exercícios de aritmética. Retornarei em breve. Mas mesmo enquanto falava, Clara Ara se perguntava se essa promessa poderia ser cumprida. A sala da manhã ficava a leste, suas janelas admitindo a pálida luz do inverno, que não fazia nada para aquecer o frio interior. O duque estava diante da lareira fria, ainda em suas roupas de montaria, como se tivesse estado acordado ou sem dormir desde antes do amanhecer. Senhorita Hartwell, sua voz estava tensa, controlada. Feche a porta, ela o fez. O clique da tranca soou anormalmente alto. Lady Honoria, Julian começou sem preâmbulo, informou os empregados da casa que você será demitida, sem referência. Com efeito imediato, a respiração de Clara Ara prendeu, embora ela não esperasse nada menos. Eu vejo. Ela também, ele continuou, sua mandíbula tensa, com fúria reprimida, sugeriu aos empregados seniores que sua demissão decorre de conduta imprópria comigo. As palavras caíram como pedras. O rosto de Clara Ara empalideceu, mas sua voz permaneceu firme enquanto ela fornecia evidências dessa impropriedade. A reunião da noite passada, minha convocação, a hora avançada, a natureza privada de nossa conversa. A mão de Julian cerrou-se ao seu lado.
Ela transformou a verdade em escândalo com notável eficiência. Então estou arruinada, Clara afirmou calmamente, como se observasse o tempo. Nenhuma casa empregará uma governanta demitida sob tais circunstâncias. Você não está arruinada. A voz do Duque carregava absoluta convicção. Porque você não está demitida. Os olhos de Clara arregalaram. Sua graça, eu contei as instruções de Lady Anora. Você permanece no meu emprego com minha total confiança e proteção. Mas sua graça, se ela já espalhou sussurros, então eu espalharei a verdade. Julian aproximou-se, sua expressão feroz com determinação. Não permitirei que você seja destruída por recusar a permitir a crueldade. Suas intenções são honradas, sua graça, mas a praticidade. Droga, a praticidade. A maldição emergiu com quietude e intensidade. Eu fui prático por 3 anos. Acomodatício, cauteloso, e nessa cautela, eu permiti que a injustiça florescesse sob meu próprio teto. A garganta de Clara apertou. Você arrisca sua própria reputação ao me defender. Então que seja arriscada. O olhar de Julian prendeu dela. Eu tenho título, terra, fortuna. Você tem integridade e coragem. Se a sociedade valoriza o primeiro sobre o segundo, então a sociedade está mais corrompida do que eu acreditava. A sociedade não exige crença ou graça. Ela exige conformidade. Então estou cansado de me conformar. A declaração pairou entre eles. Radical, perigosa, inegável. Clara sentiu o peso total do que ele oferecia. Proteção que lhe custaria caro. Defesa que poderia arruinar a ambos. Sua graça, eu não posso aceitar. Você não tem escolha. Seu tom suavizou, embora o aço por baixo permanecesse. Eu tomei minha decisão. Você permanecerá. Lady Honoria será informada que as decisões da casa são minhas para fazer, não dela. Ela nunca perdoará esse desafio. Não, Julian concordou baixinho. Ela não perdoará. Mas o perdão sem justiça é mera capitulação, usando a máscara da virtude. Uma comoção soou no corredor, vozes alteradas, passos apressados. A senhora Pembroke apareceu na porta, sua compostura visivelmente abalada. Sua graça, perdoe a interrupção, mas Lady Honoria convocou os funcionários para o hall de entrada. Ela está. A governanta falhou. Ela está fazendo uma declaração. A expressão de Julian endureceu. Que tipo de declaração a respeito do caráter da senhorita Hartwell, sua graça e de seu julgamento? O coração de Clara afundou. Lady Honoria não estava esperando uma retaliação privada. Ela estava orquestrando uma humilhação pública diante de testemunhas. Empregados que levariam histórias para todas as casas do condado. Julian endireitou-se, sua autoridade ducal assentando-se sobre ele como uma armadura. Então eu mesmo me dirigirei à casa imediatamente. Sua graça, talvez, Clara começou, mas ele a silenciou com um olhar. Não mais, talvez, senhorita Hartwell. Não mais cautela. Se Lady Honoria deseja confronto diante de testemunhas, então testemunhas ela terá. Ele caminhou em direção ao hall de entrada, Clara o seguindo a uma distância que a propriedade exigia, mas a coragem recusava. Eles surgiram no topo da escadaria principal para encontrar os empregados da casa reunidos abaixo. Lacaios, criadas, cozinheiros, tratadores de estábulos, todos em silêncio incerto, enquanto Lady Anora se dirigia a eles do centro do chão de mármore. Uma mulher que esqueceu seu lugar, a viúva dizia, sua voz carregando projeção aristocrática perfeita. Uma mulher que trama para se elevar através de influência imprópria. Tia, a voz de Julian cortou sua fala como uma lâmina. Isso já é o suficiente. Lady Honoria virou-se, sua expressão mudando de proclamação justa para fúria fria. Julian, isso não diz respeito. Diz respeito à minha casa, à minha autoridade e à minha honra.
Ele desceu as escadas com deliberação medida, cada passo uma declaração. E não permitirei que nenhum membro desta casa, independentemente de sua patente, calunie aquele sob minha proteção. Os criados trocaram olhares. Isso era sem precedentes. A autoridade ducal exercida contra a viúva. Conflito familiar exposto diante da equipe. A cuidadosa hierarquia da casa repentinamente e violentamente interrompida. O rosto de Lady Honoria empalideceu. Você me humilharia diante dos criados. Eu defenderia a verdade diante de testemunhas. Julian chegou ao pé da escada e encarou sua tia diretamente. Você acusou a senhorita Hartwell de impropriedade. Eu declaro diante desta assembleia que sua acusação é falsa. O hall de entrada prendeu a respiração. 30 criados estavam imóveis, testemunhas de algo que nenhum manual doméstico os havia preparado para observar, a autoridade aristocrática voltando-se contra si mesma, a propriedade transformada em arma, a cuidadosa arquitetura da ordem social vitoriana tremendo em seus alicerces. Lady Honoria se recuperou primeiro, sua compostura se recompondo com precisão aterrorizante. Falsa, ela repetiu, sua voz carregando uma incredulidade ferida. Julian, você não pode esperar que essas pessoas acreditem que uma governanta convocada para reuniões privadas à noite. As reuniões foram adequadas, Julian interrompeu, seu tom não tolerando contradição. A senhora Pembroke foi informada. A porta permaneceu aberta. A conduta da senhorita Hartwell tem sido irrepreensível. Irrepreensível. A risada da viúva era seda amarga, e ainda assim você a defende com tanta paixão. Poder-se-ia quase pensar que havia sentimentos mais profundos envolvidos. A implicação pousou como um tapa. Várias criadas ofegaram. Os olhos de seu lacaio arregalaram. O mestre dos estábulos se mexeu desconfortavelmente. Clara Ara, ainda no topo da escada, sentiu seu mundo se estreitar para um único ponto de colapso. Se Lady Honoria conseguisse conectar seu nome a um escândalo, mesmo um escândalo infundado, nenhum emprego seria possível. Nenhuma referência poderia contrariar o sussurro de impropriedade entre um duque e sua governanta. Meus sentimentos, Julian disse baixinho, cada palavra cuidadosamente colocada, são irrelevantes. O que importa é o fato, e o fato é este. A senhorita Hartwell demonstrou mais integridade em uma noite do que esta casa demonstrou em 3 anos. A expressão de Lady Honoria mudou. Algo rachou sob a máscara aristocrática. Você diria isso diante dos criados. Você minaria minha autoridade, questionaria meu julgamento, a defenderia contra mim diante dos criados. Eu falaria a verdade, Julian respondeu calmamente, independentemente da audiência. Então você é um tolo. As palavras emergiram com fria finalidade. Um nobre tolo, talvez, mas um tolo, nonetheless. E senhorita Hartwell, seu olhar moveu-se para Clara com algo que poderia ter sido pena. Você destruiu a reputação de seu único protetor por causa de seus preciosos princípios. Espero que sua consciência se mostre uma compensação adequada quando a ruína chegar. Ela saiu da sala, suas companheiras seguindo como arautos de julgamento, proferido e executado. A porta se fechou, a sala de visitas assentou-se em pesado silêncio. Clara Ara virou-se para Julian, sua compostura finalmente fraturando. Por sua graça, você não pode esta apresentação formal. Ela vai arruinar tudo o que você... Ela declarará a verdade, Julian disse baixinho, diante de testemunhas com clareza ritual, em uma maneira que a sociedade não pode ignorar ou reinterpretar. Mas a véspera de Natal está há 10 dias. Você tem tempo para reconsiderar. Eu tenho reconsiderado por 3 anos, senhorita Hartwell. Eu terminei de reconsiderar. Ele se aproximou, sua expressão carregando tanto exaustão quanto resolução inabalável. Você perguntou o que eu faria. Esta é minha resposta. Eu não apenas a defenderei em particular.
Eu a reconhecerei publicamente com toda a cerimônia diante de cada família que escolher comparecer e de cada servo que levará histórias para aqueles que não o fizerem. Ninguém virá, Clara sussurrou. A sociedade boicotará. Sua recepção ficará vazia. Uma humilhação pública. Então será uma humilhação honesta. A mão de Julian moveu-se para seu anel de sinete. Aquele gesto inconsciente de reunir coragem. Eu vivi por muito tempo com medo do julgamento da sociedade. Prefiro enfrentar salas vazias com a consciência limpa do que salões cheios construídos sobre compromisso. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas que ela não podia mais conter. Você arrisca tudo por um princípio. Não, senhorita Hartwell, sua avó suavizou. Eu arrisco tudo pelo que é certo. Há uma diferença. Antes que ela pudesse responder, pequenos passos se aproximaram do corredor. Elsie apareceu na porta, seu rosto ansioso, suas mãos cruzadas diante dela. Senhorita Hartwell, ouvi carruagens partindo. Elas estavam muito zangadas. Clara moveu-se rapidamente para o lado da criança, ajoelhando-se para encontrar seu olhar. Sim, querida, elas estavam muito zangadas. Porque sua graça a defendeu? Sim. Os olhos cinzentos de Elsie, muito sábios, muito velhos, moveram-se de Clara para o duque. A sociedade o punirá? A sociedade tentará puni-lo, Julian respondeu, descendo ao nível da criança com surpreendente gentileza. Mas a punição só tem sucesso quando permitimos que a vergonha a acompanhe. E eu não tenho mais vergonha de escolher o que é certo. A criança o estudou gravemente, então virou-se para Clara. Senhorita Hartwell, se sua graça está organizando uma recepção, serei permitida a comparecer? A pergunta pairou no ar. Inocente, impossível, perfeita. Julian respondeu antes que Clara pudesse falar. Senhorita Bright, você não apenas comparecerá, você será apresentada ao lado da senhorita Hartwell como a pupila da casa sob minha proteção e cuidado. O rosto de Elsie transformou-se com uma esperança luminosa e repentina. Verdadeiramente, verdadeiramente, diante de testemunhas, com toda a formalidade, o olhar de Julian moveu-se para Clara, carregando uma promessa que transcendia palavras. Esta casa não mais esconderá sua consciência. Nós a declararemos abertamente e a sociedade pode julgar como bem entender. Clara sentiu algo mudar dentro dela. Não alívio, pois o perigo permanecia imenso, mas reconhecimento. Este era o momento ritual que o título havia prometido. Não uma primeira valsa, mas algo mais profundo. Reconhecimento público de que a autoridade construída sobre a crueldade não merecia respeito e que a coragem, onde quer que fosse encontrada, exigia honra. Então Clara disse baixinho, nós nos prepararemos para a véspera de Natal. A véspera de Natal chegou com neve que transformou Ashmere House em algo saído de um conto de inverno. Campos cobertos de branco, janelas embaçadas, luz de lâmpada quente contra o anoitecer que se aproximava. O grande salão havia sido preparado com ramos de pinheiro e azevinho, velas arranjadas com simetria cuidadosa, o ar rico em pinho e canela. Era belo, adequado, e Clara temia, destinado a permanecer vazio. Ela estava diante de seu espelho na pequena câmara adjacente à sala de aula, ajustando o modesto vestido de seda que Julian havia encomendado, apesar de seus protestos, verde floresta profundo, gola alta, inteiramente adequado, mas mais fino do que qualquer coisa que ela já havia usado. A senhora Pembroke a ajudara a arrumar seu cabelo castanho em um coque simples, mas elegante. E agora Clara olhava para seu reflexo com algo entre admiração e apreensão. Você parece uma dama, Elsie anunciou da porta, ela mesma vestida em musselina azul pálido, que a transformava de pupila em algo que se assemelhava a uma jovem gentil mulher. Eu pareço uma governanta em vestes emprestadas. Clara corrigiu gentilmente. Você parece alguém que sua graça deseja honrar.
A percepção de Elsie, como sempre, atravessou a pretensão para a verdade. Uma batida os interrompeu. A senhora Pembroke entrou, sua expressão cuidadosamente neutra. Senhorita Hartwell, convidados estão chegando. O coração de Clara saltou. Convidados? Verdadeiramente 12 carruagens até agora, senhorita. E mais se aproximando pela entrada. A compostura da governanta rachou ligeiramente, revelando algo como espanto. Confesso que não esperava. Isto é, dadas as circunstâncias. Quem veio? Clara mal conseguia respirar. O reverendo Alcott e sua esposa, o senhor e a senhora Thornbury da aldeia. Várias famílias de inquilinos. O jovem Lord Ashton, filho mais velho de Lady Ashford, chegou sozinho sem sua mãe. A senhora Pembroke pausou, sua voz baixando, e outros que não reconheço. Famílias de condados vizinhos, acredito. A notícia da declaração desta noite se espalhou. Clara moveu-se para a janela com vista para o pátio de entrada. Abaixo, carruagens de fato chegavam. Principalmente transportes modestos, não as grandes equipagens da alta sociedade, mas veículos respeitáveis transportando pessoas respeitáveis. Ela reconheceu vários rostos, o médico da aldeia, o professor, famílias cujos filhos ela encontrara durante caminhadas com Elsie, e outros estranhos que haviam viajado distâncias consideráveis por razões que Clara não conseguia compreender. Eles vieram, ela sussurrou. Nem toda a sociedade, a senhora Pembroke advertiu. A marquesa e seu círculo permanecem ausentes, assim como Lady Honoria, mas aqueles que valorizam a integridade sobre o status. Ela sorriu levemente. Parece que há mais deles do que imaginávamos. Julian apareceu na porta, resplendente em fraque preto formal, colete branco e uma expressão que mesclava determinação com nervosismo mal disfarçado. Seu olhar encontrou o de Clara e se manteve. Senhorita Hartwell, senhorita Bright, vocês estão preparadas? A mão de Clara encontrou a de Elsie, apertando gentilmente. Tão preparada quanto a consciência permite sua graça. Então prossigamos. Eles desceram a escadaria principal juntos, uma procissão não convencional que teria escandalizado a sociedade tradicional, mas que naquele momento parecia absolutamente certa. O grande salão abaixo se encheu constantemente de convidados que se viraram quando o duque apareceu, acompanhado por uma governanta e uma pupila, como se fossem família em vez de empregados. O reverendo Alcott deu um passo à frente primeiro. Sua expressão carregava tanto desculpas quanto respeito. Sua graça, devo confessar, retirei meu cuidado pastoral apressadamente. Desde então, refleti sobre o assunto e concluí que a consciência, não a convenção, deve guiar a comunhão espiritual. Sou grato por sua presença, reverendo. Julian respondeu formalmente. E por sua reconsideração, o Sr. Thornbury, o comerciante da aldeia, falou em seguida. Sua graça, quando se espalhou a notícia do propósito desta noite, de honrar uma mulher por sua integridade e não por sua patente, minha esposa e eu nos sentimos compelidos a comparecer. Observamos o caráter da senhorita Hartwell durante seu tempo aqui. Ela mostrou a nossos filhos nada além de bondade e sabedoria. Assim como sua graça, a senhora Thornbury acrescentou, sua voz ecoando pelos convidados reunidos. É preciso coragem para defender o que é certo quando a sociedade exige o contrário. Essa coragem merece testemunho. Um murmúrio de concordância se espalhou pelo salão. Clara sentiu as lágrimas ameaçando, as conteve por pura força de vontade. Julian levantou a mão pedindo silêncio. O salão silenciou imediatamente, todos os olhos sobre ele. Meus amigos, ele começou, sua voz carregando a autoridade ducal, temperada por emoção genuína. Agradeço a vocês por terem vindo esta noite. Sei que sua presença aqui carrega risco. Aqueles que vieram apesar da pressão social demonstram coragem que profundamente respeito. Ele pausou, seu olhar movendo-se para Clara.
Esta noite desejo fazer uma declaração que alguns acharão não convencional, talvez até escandalosa, mas é uma declaração que em sã consciência não posso mais reter. Os convidados inclinaram-se ligeiramente, atenção palpável. A senhorita Clara Hartwell entrou na minha casa como governanta da senhorita Elsie Bright. Nessa capacidade, ela demonstrou integridade, coragem e clareza moral que esta casa e seu mestre desesperadamente precisavam. A mão de Julian moveu-se inconscientemente para seu anel de sinete. Quando confrontada com ordens que violavam sua consciência, ela recusou a obediência. Quando ameaçada de ruína, ela escolheu o princípio, e quando minha própria família exigiu sua demissão por intimidação, ela permaneceu firme em defesa de uma criança que não possuía defensor. Vários convidados assentiram. A mão de Elsie apertou a de Clara. Confesso, Julian continuou, sua voz baixando, mas sem perder sua força de projeção, que inicialmente ressenti sua desafio. Eu sou um duque. Estou acostumado a comandar, a autoridade, a obediência sem questionamentos. Seu olhar varreu as testemunhas reunidas. Mas a senhorita Hartwell me ensinou, através de sua tranquila recusa em comprometer a consciência, que a verdadeira autoridade é conquistada através da justiça, não meramente herdada através do título, o reverendo Alcott murmurou. Amém. Portanto, Julian declarou, sua voz fortalecendo-se, eu me apresento diante de vocês como testemunhas para proclamar que a senhorita Clara Hartwell está sob a completa proteção de minha casa. Qualquer insulto ao seu caráter será recebido como um insulto à minha casa e à minha honra. Qualquer tentativa de minar sua reputação será enfrentada com minha total oposição. Ele virou-se para Clara diretamente, seus olhos castanhos escuros firmes com convicção. E eu declaro diante de Deus e desta Assembleia que sua integridade comanda meu mais profundo respeito e gratidão. O salão irrompeu em aplausos espontâneos, não altos, não vulgares, mas sustentados e genuínos. Clara sentiu sua compostura finalmente se quebrar, lágrimas escorrendo apesar de todo esforço para controlar. Julian desceu os degraus finais e ofereceu sua mão, não como mestre à serva, mas como igual a igual, testemunhado por todos os presentes. Senhorita Hartwell, você me permite a honra deste primeiro passeio pela Assembleia? Era o equivalente vitoriano de uma primeira valsa, uma reivindicação pública, um reconhecimento formal que transcendia o emprego e se aproximava de algo muito mais significativo. Clara compreendeu as implicações, compreendeu que aceitar sua mão diante de testemunhas cimentaria todo rumor, validaria toda suspeita, mas ela também compreendeu que alguns momentos exigiam coragem mais do que cautela. Sim, sua graça, ela colocou a mão na dele. Eu permito. Eles caminharam pelo salão juntos, os convidados se afastando para criar uma passagem. Sua presença testemunhada e validada por cada pessoa presente. Não foi uma redenção de salão de baile. Foi algo mais silencioso, mais profundo. A consciência de uma família declarada diante daqueles que valorizavam a verdade mais do que a convenção. Ao chegarem à soleira da sala de visitas, Julian virou-se para dirigir-se aos convidados reunidos mais uma vez. Esta noite celebramos não apenas o Natal, mas o princípio de que a virtude merece reconhecimento independentemente do status. Eu convido a todos a se unirem a nós em comunhão, em honestidade e na esperança de que a integridade um dia possa importar mais do que o status. Os convidados responderam com um genuíno calor, avançando para cumprimentar Clara com um respeito que fez seus medos anteriores parecerem distantes como sonhos febris. O jovem Lord Ashton aproximou-se com as desculpas de sua mãe e sua própria admiração. Os Thornberrys apresentaram seus filhos, que agradeceram a Clara por sua bondade durante os encontros na aldeia. Até estranhos ofereceram parabéns por sua coragem.
Durante a noite, Clara sentiu o peso do julgamento social lentamente se levantando, substituído por algo que ela não ousara esperar. Uma comunidade genuína construída sobre valores compartilhados em vez de hierarquia rígida. Perto da meia-noite, enquanto os convidados começavam a partir com despedidas calorosas e promessas de futuras visitas, Julian encontrou Clara de pé diante da lareira da sala de visitas, Elsie cochilando contra seu ombro. Você está exausta, ele observou baixinho. Estou assombrada, Clara corrigiu. Eles vieram. Sua graça. Apesar de tudo, eles vieram. Nem toda uma sociedade. Julian advertiu, ecoando o aviso anterior da Sra. Pembroke. O círculo da marquesa permanece hostil. Lady Honoria nunca perdoará esta desafio pública. Ainda estamos de muitas maneiras isolados, mas não sozinhos. Clara respondeu, seu olhar movendo-se para o salão onde os últimos convidados trocavam despedidas com genuíno calor. O isolamento com integridade é suportável. Pertencer através do compromisso teria sido intolerável. Julian sorriu, uma rara e genuína expressão que transformou suas feições severas. Você me ensinou bem essa lição, senhorita Hartwell. Elsie se mexeu, levantando a cabeça sonolenta. Senhorita Hartwell, acabou? Não, querida, Clara respondeu suavemente, alisando o cabelo castanho-mel da criança. Eu acredito que apenas começou. E enquanto a neve continuava caindo além das janelas embaçadas, enquanto a luz da lâmpada aquecia o grande salão, enquanto as testemunhas reunidas partiam, levando histórias de um duque que escolheu a consciência em vez da convenção, Clara entendeu que eles não haviam apenas sobrevivido ao julgamento da sociedade. Eles haviam redefinido o que honra significava em um mundo muitas vezes governado pelo medo em vez da verdade. O apagador de velas de latão permaneceu na escrivaninha de Julian, intocado e desnecessário. Algumas luzes, eles haviam descoberto, mereciam queimar independentemente de quem as achasse inconvenientes. Em um mundo que muitas vezes nos exige escolher entre princípio e segurança, entre consciência e conforto. Esta história nos lembra que a verdadeira autoridade nunca é encontrada no poder de comandar a obediência, mas na coragem de honrar o que é certo, mesmo quando nos custa tudo o que pensávamos precisar. Clara Hartwell não possuía título, fortuna, nem posição social. No entanto, ela possuía algo muito mais valioso, um compromisso inabalável de proteger os vulneráveis, mesmo quando essa proteção colocava em risco sua própria sobrevivência. O Duque de Ashmere possuía todas as vantagens mundanas. No entanto, ele descobriu que sem coragem moral, toda a sua patente não significava nada. Sua história nos ensina que a suave desafio, aquela recusa tranquila e digna de participar da crueldade, mesmo quando disfarçada de dever, pode ser mais transformadora do que a rebelião ruidosa. Às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente recusar-se a extinguir a luz da consciência quando a sociedade exige escuridão. Aprendemos também que o isolamento na integridade é preferível a pertencer por traição de nossos valores mais profundos. Os convidados que vieram a Ashmere House na véspera de Natal não eram os poderosos ou os prestigiados. Eram aqueles que reconheciam que o caráter importa mais do que a convenção, que a virtude merece honra independentemente da patente, que defender a verdade vale o custo que a sociedade pode exigir. Talvez o mais importante, este conto nos lembra que somos todos, à nossa maneira, tanto Clara quanto Julian, às vezes o defensor da consciência, às vezes aquele que deve ser despertado para defendê-la. E nesse despertar reside a possibilidade de transformação de lares, de comunidades, de nós mesmos. Que todos possamos possuir a coragem de ouvir quando a consciência fala e a força de defendê-la suavemente, mas inflexivelmente, quando a autoridade exige nosso silêncio. Se esta história moveu seu coração, se a coragem de Clara ou a transformação de Julian
ressoaram com suas próprias experiências de escolher o princípio sobre a conveniência, nós o convidamos a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se em Histórias de Áudio de Romance Vitoriano para viajar conosco através de mais contos de honra, integridade e amor que se recusa a comprometer a consciência. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Você já enfrentou um momento em que teve que escolher entre o que era seguro e o que era certo? O que a suave desafio de Clara te ensinou sobre força? Lemos todos os comentários e valorizamos as conversas que esta comunidade cria em torno de histórias que importam. Sua inscrição e engajamento nos ajudam a continuar criando narrativas que celebram a virtude, honram os vulneráveis e nos lembram a todos que a verdadeira nobreza não reside no título, mas no caráter. De todos nós das histórias em áudio de romance vitoriano, obrigado por compartilhar esta jornada com Clara, Julian e Elsie. Que a coragem deles inspire a sua própria e que a consciência sempre encontre voz, suave, inflexível e finalmente triunfante. Até nossa próxima história, queridos ouvintes, que vocês caminhem com integridade e durmam com a consciência limpa.